Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Vamos lá começar a fazer essa correção da avaliação. Vou deixar o número 1 por último, tá? Só relembrando, para quem está querendo acompanhar aí, não tem a prova na mão, né? Vai que eu tenho alguns inscritos que são muito mais importantes que os meus alunos, tem que dar atenção para eles. Só que vocês também são inscritos, não se esqueçam. Quem não é inscrito, putz, eu podia conferir, né? Podia começar a conferir aluno que não é inscrito e está lá assistindo os vídeos. Nossa, já era. Vamos lá. Calcular o divergente do campo gravitacional era a primeira questão. O que eu esperava que vocês fizessem? Seguissem exatamente o modelo que foi usado para obter o divergente do campo elétrico. Como que a gente obtém o divergente do campo elétrico? A partir da lei de Gauss, e aí você junta com o teorema da divergência. Show de bola. Tá ok? Então você pega o teorema da divergência e junta. Tem outras formas. Se vocês se lembrarem, eu cheguei a fazer um comentário depois, olha, tem outra maneira de eu fazer a demonstração da lei de Gauss, de obter o divergente, pela própria definição do divergente. Tá? Eu vou fazer de duas formas. Nenhuma das duas é que eu esperava que vocês fizessem. Ok? O que eu esperava? Acha o campo gravitacional para uma massa pontual. Depois, o fluxo do campo gravitacional para uma massa pontual centrada na origem em torno de uma esfera. Depois, o fluxo de uma massa pontual em torno de uma superfície qualquer. Está tudo no material. A partir daí, você cria uma lei de Gauss para o campo gravitacional, e aí a partir da lei de Gauss para o campo gravitacional, usa o teorema da divergência e obtém. Tudo bem? Eu vou fazer de outras duas formas, para ficar mais interessante. O exercício número 2, eu argumentei que algum aluno muito esperto de Votuporanga, ou seja, aluno muito... Você vê que é uma coisa inventada, que não existe, né? Aluno muito esperto do campus de Votuporanga, ainda não existiu, certo? Mas algum aluno muito esperto, ele achou uma correção para a lei de Coulomb. Ele falou assim, olha, a lei de Coulomb está errada. Tá? Aí a Gabi falou muito bem. Acertei, né? Você vê que eu acerto, mas ainda fico na dúvida, porque eu fico com medo de ser corrigido de novo. E a Gabi falou muito bem. Hã? Não, porque eu disse que... Não tem? Dividido por lambda? Ah, não. Então tá. Eu iria perceber isso. Eu iria perceber na hora da resolução. Que realmente não faz sentido. Olha lá. A Gabi falou muito bem. Cara, se o professor está dizendo que isso daqui é uma correção... Quer dizer que essa correção deve ser um valor numérico, em termos de número, ele deve ser um valor muito, muito, muito pequeno. Tudo bem? E aí eu faço alguns questionamentos sobre essa... O que é? Essa questão não é nenhuma questão de eletromagnetismo. Ela é uma questão para ver se vocês conseguem, que vocês serão engenheiros, interpretar uma equação matemática. Porque o que acontece? Na faculdade de engenharia, muitas vezes você fica com muito cálculo, muito cálculo, muito cálculo, e você vira mais que um robô, uma coisa robotizada, quando o que interessa, o que se espera de vocês é a capacidade de interpretar uma equação. Agora, a questão 3 e a questão 4, cara... Ah, não, aí é muito fácil, né? A questão 3 pede, na letra A, fala assim, olha, existe uma certa distribuição de cargas no espaço para a qual o campo elétrico é calculado como K, R ao cubo, na direção R chapéu. Tudo bem? Eu posso... E pede o que mesmo? A densidade de carga? Vamos lá? Vamos fazer ele já, para vocês verem como ele é fácil? Tá bom? Ele é muito simples. Tá? Pede a densidade de cargas. Tem duas formas de fazer. Tem uma maneira que é rápida, é uma maneira que é simples, mas ela é um pouquinho mais demorada. Eu vou começar com essa que é simples e um pouquinho mais demorada. Essa que é simples e um pouquinho mais demorada significa o seguinte, olha, eu vou escrever o campo elétrico
em outro sistema de coordenadas. Nesse sistema aqui, ele está escrito nas coordenadas esféricas, que eu acho que é o que todo mundo fez. Vocês fizeram dessa forma ou vocês partiram para as coordenadas retangulares? Mantiveram esféricas. Show! Porque se eu quero densidade de carga, qual é a única relação entre campo elétrico e densidade de cargas? A lei de Gauss na forma diferencial. Então, eu tenho que calcular o divergente do campo elétrico é igual à densidade de cargas. Simples assim. Tudo bem? Simples assim. Quando você usa em coordenadas esféricas, você tem que ver a expressão do divergente em coordenadas esféricas. Tá? É uma expressão quilométrica, o divergente em coordenadas esféricas. Entretanto, só nos interessa a parte radial. Então, o divergente em coordenadas esféricas da parte radial é uma expressãozinha com uma derivada parcial em termos do módulo de R. Só isso. Tudo bem? Quem não teve essa sacada poderia perceber o seguinte, ó. Isso daqui é K, R ao quadrado, o que mais? Tá vendo que eu abri, né? Em vez de escrever KR ao cubo, eu escrevi KR ao quadrado. Então ficaria KR ao quadrado vezes quem? R na direção R chapéu. Tudo bem? R na direção R chapéu é o vetor R. Tudo bem? Acompanhando? Certo? Ah, então isso daqui fica fácil. Porque eu posso escrever o campo elétrico, agora eu vou escrevê-lo nas coordenadas cartesianas. Já que eu vou escrevê-lo nas coordenadas cartesianas, eu vou colocar ele como dependente de x, nas coordenadas retangulares, y e z. Ok? Bom, aí aqui agora é só eu manter. Aqui eu tenho k, que é uma constante qualquer, r quadrado x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. Está aqui o r quadrado. Quem está faltando? Vetor r. Está faltando o vetor r. Só que o vetor r nas coordenadas retangulares é fácil. Ele é x na direção y, mais y na direção j, mais e na direção k. Simples assim. Tudo bem? Então, se eu quiser calcular e eu quero a divergência de E, eu vou calcular o divergente de E. Lembra, o divergente de E é um escalar. Ele vai localizar as fontes pontuais, ou as fontes monopolíticas. Estou inventando esse nome. Tá? De campo elétrico. Tá certo? Então, divergente de E, em coordenadas retangulares, não vou escrever tudo, eu calculo a derivada, pego a componente I do campo e calculo a derivada parcial relativamente a x. Então, a componente I, é só eu pagar tudo isso. Olha lá a componente I. Tem que calcular a derivada em relação a x. Vamos calcular? Aqui tem um produto, né? Ou eu posso colocar tudo lá dentro, fica mais fácil. Quem é a componente I do campo? X ao cubo, mais y quadrado x, mais e quadrado x. Foi aí, Wesley? X vezes x. X vezes x quadrado, x ao cubo. Ok? Derivando com relação a x, como é que vai ficar? X ao cubo. Primeiro eu vou colocar o k aqui, já vou colocar em evidência. Quando eu derivo x ao cubo, quem fica? 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Aí vai ficar y quadrado x. Quando eu derivar? Só y quadrado. Mais z quadrado. Mais y ao quadrado. Mais z ao quadrado. De acordo?
Agora eu tenho que calcular a derivada relativamente à variável. Eu pego a componente J do campo. Pronto, peguei a componente J e derivo relativamente a Y. Aqui vai ter yx². Se eu derivar relativamente a y, x². Mais x². Eu vou direto, vamos ver se vocês já sacaram. Mais 3y² mais z². Em z é a mesma coisa, só que vai aparecer o 3z². Ok? Mais x² mais y² mais 3z². Nossa, mesmo em coordenada cartesiana, que é a mais longuinha, estava muito fácil. Então, digam para mim quanto é que deu a divergência. 4x² mais 4y² mais 4z². Tudo bem? Tudo bem, Carol? Foi aí, Wesley? 4, não, 5. 3x², 4x², 5x². y², 3, 4y², 5y². Tudo bem? Portanto, a divergência do campo E em... Ah, professor, mas colocou em R. Se colocou em R, você tem que voltar para as coordenadas esféricas. Pô, se eu fazer todo o trabalho? Não. Quanto que deu a divergência? 5. Não, o K, né? V5, x² mais y² mais e². O que é isso? x² mais y² mais e²? Módulo de r². Tudo bem? Então, a divergência deu 5K r². Certo? Se você fizesse isso em coordenadas esféricas, saía muito mais rápido. Tudo bem? Tudo bem? Usar o divergente de coordenada esférica. Mas eu ainda não acabei, porque o exercício não pede a divergência. Na letra A, o que ele pede? A densidade de carga. E aí eu fui um pouquinho infeliz. Porque isso daqui é 4π vezes K, só que esse K não é necessariamente esse mesmo, né? 4π vezes K, vezes a densidade de cargas num ponto de localização R. Tá? Para fugir disso, você pode escrever o 4 vezes π vezes K como 1 por ε0. Não sei se foi o que vocês fizeram. Tudo bem? Pronto, achado a densidade. Era só isso ou tem letra B? Tem B? O que pede na letra B? Encontrar a quantidade de carga. Encontrar a quantidade de carga, não, porque eu tenho que falar aí qual espaço. Porque é uma densidade. Como que vocês fizeram? Só integrar. Tudo bem? Olha só. Eu vou fazer aqui, ó. Eu quero achar a carga total no interior de uma esfera de raio R centrada na origem. Bom, mas eu sei que a carga é a integral da densidade de carga com relação ao volume. Só que eu já sou esperto. O volume que eu vou integrar é o volume compreendendo uma esfera centrada na origem. Então, qual é o sistema de coordenadas que eu vou utilizar? Coordenadas esféricas. Então, eu vou ter que escrever o elemento de volume em coordenadas esféricas. Olha o dv, r² seno φ, dr, dθ, dφ, ou dφ, dθ. Então, integral de volume. Onde é que vocês querem fazer a primeira integral? Vamos fazer a primeira integral em φ? Não, em θ.
Primeiro integral em θ que está mais fácil. A θ vai de 0 a 2π. Certo? Vamos fazer em φ então. Φ de 0 a π. E R de 0 a R1. Pronto. E aí basta você colocar aqui a expressão a ser integrada. Eu vou chamar isso aqui de 1 por ε0, tá? Aí eu passo para lá, o ε0 fica multiplicando. Tudo bem? Porque aí fica melhor. Aí vai ficar, a expressão a ser integrada é 5k ε0, 5k ε0 r quadrado. Show de bola? Simples assim. Não é gradiente, é divergente. Porque é a maneira que eu coloquei. Porque eu ainda não falei quem é a permissividade. Então eu estou optando por, ao invés de trabalhar 1 por ε0, que quem é o K? K não é 1, 4π ε0? Certo? Eu estou optando por não escrever o K dessa forma, porque você ainda não sabe o que é permissividade. Então, ao invés de escrever 1 por ε0, eu escrevo 4 vezes π vezes K. Para guardar a discussão de permissividade quando eu for falar do campo elétrico na matéria. Entendido? Tudo bem, gente? Ó, vou fazer essa integral aqui de cabeça, hein? Ah, tá doido? Integral fácil desse jeito, que igual, ó. Primeiro, 5k ε0 cai fora. Tudo bem? Não. Por enquanto, só o k ε0 cai fora. Por quê? Quando eu fizer a integral em θ, vai dar 2π, né? E aí o 2π vai sair fora. 2π vezes 5, 10π. Aí eu tenho que fazer a integral do seno de 0 a π. 2. Certo? Integral do seno de 0 a π. 2. 2 vezes 10π, 20π. Então ficou aqui 20π. Vezes. Aí ficou a integral de quem? R a quarta dr. De 0 a R1. R a quinta sobre 5. Ah, devia nem ter colocado 20π aqui. R a quinta, o sobre 5 cancela. 4π, Kzinho. Seria legal se esse K aqui fosse esse mesmo K, né? Porque esse K, esse 4πk você trocaria por 1 por ε0, cancelaria. Só R a quinta. Essa é a quantidade de carga. Simples assim. Esse era fácil, né? Fácil, não é? Você tá com a cara que fez alguma cagada. Que cagada que você fez? Conta aí pra gente dar risada de você. Não, tô falando pra você contar pra eu tentar ver. Agora tô falando sério. Viajou? Tá. Depois a gente vê. Não, mas você fez o divergente? Não calculou. E como que você tentou obter a densidade de carga? Tá, não, peraí. Não tem problema você ter feito lei de Gauss. Não tem. Ah, você está falando a letra B? Mas como que você achou a densidade? Porque pela lei de Gauss é possível eu fazer. Entenderam o que o Wesley fez? Na letra B, olha aqui, gente. Na letra B é realmente possível fazer a lei de Gauss. Que a letra B, basta eu fazer o fluxo do campo elétrico através dessa esfera. Tá? Quer ver? Guarda esse resultado. 4πk ε0 R a quinta. Tá vendo, Eva, como que é bom compartilhar? Ó.
Uma outra maneira de fazer essa letra B é isso aqui, ó. A integral ao longo de uma superfície fechada de E escalar N ds é o 4π vezes a carga. 4πk vezes a carga. Só que aqui eu optei por escrever esse Q por ε0, não foi? Escolho como superfície de integração uma esfera de raio rão centrada na origem. Por quê? Com uma esfera de raio rão centrada na origem, o campo é constante. Quanto é que vai ser o campo numa esfera de raio rão centrada na origem? K é rão ao cubo na direção R chapéu. Como é uma esfera, o R chapéu é paralelo ao vetor normal. Então eu estou com a simetria perfeita para utilizar. Ok? Então o que ficaria? E escalar N ficaria só K é rão ao cubo. Ok? O K é rão ao cubo sairia para fora da integral. Estamos juntos? Então sai K é rão ao cubo fora da integral. Fica só a integral do ds, que é a área da esfera. Não, é que você que está marcando. Você que está marcando. Estava certo. Sai só a integral. A integral é quanto? A área da esfera? 4π. Não, a área da esfera é 4π é rão ao quadrado. Com esse rão ao cubo? É rão à quinta. Igual aqui por ε0. Fácil também. Não vou nem dizer que é mais fácil. Certo? Só que com isso você calcula a carga que está lá dentro. Só que você não acha a letra A que pediu a densidade. Aí você fala, não, mas eu posso pegar essa densidade, essa carga e dividir pelo volume. Se você faz isso, você está me dizendo que a densidade de carga é constante. Entendeu? E não é o caso, né? Entendido? Pegou? Você pegou, foi o que você fez? Pegou a carga dividida pelo volume, não? Não. Ah, então. Todo mundo compreendido, gente? Mas, ó, gente, Wesley, não fica com vergonha se você errou. Muitas vezes vocês falam, eu mesmo não tinha pensado em fazer via lei de Gauss. Gostei dessa forma. Tá certo? Vamos para o quarto, Wesley? Então vamos para o quarto. Ah, gente, o quarto estava muito fácil. Já esqueci o que ele pediu. Quarto, letra A, pede o quê? Análise dimensional para definir quem? Pô, Rosério da densidade. Deixa eu ensinar um negócio para vocês, que vocês vão entender um questionamento que eu fiz para o Rodrigo na aula passada, que eu já entendi o porquê se faz isso em engenharia, tá? Não acho muito legal, mas é o costume da área, não sou eu que vou mudar a área. Quando a gente está analisando impedância, você fornece lá, por exemplo, uma tensão, e a tensão em função do tempo, ela normalmente vem assim, vamos lá, é 3, que é a tensão máxima, cosseno, aí aqui vem frequência angular, π vezes t, mais 20 graus. Não sei se vocês lembram que eu questionei na outra aula, que aquilo ali não faz sentido. Matematicamente, aquilo ali não faz o mínimo sentido. Vou dar 2 motivos por que aquilo ali não faz sentido. Primeiro, no argumento do cosseno, eu estou somando. Você só soma coisas de mesma natureza. Eu até brinco, tem um corte que viralizou aí de aula de matemática, que o professor, ele fala o seguinte, cara, a gente começa a tirar as crianças da matemática quando a gente ensina que 1 mais 1 é 2. Por quê? Como assim 1 mais 1 é 2? Uma cadeira com um botijão de gás. Não é 2. Só é 2 quando você soma coisas de mesma natureza. E nem assim. Uma gota mais uma gota.
Pode ser uma gotona. Entendeu? Então, assim, quando você fala que 1 mais 1 é 2, você tem que deixar explícito que você está falando que você está somando coisas de mesma natureza. E parece besteira, mas a hora que vocês chegam no ensino superior, isso causa muita confusão, por exemplo, na hora de somar vetor. Porque o aluno acha normal somar um vetor velocidade com um vetor deslocamento. Quando eu falo aluno, cara, são muitos erros em que isso acontece. Porque para ele é vetor. E aí aqui, se você parar para prestar atenção, eu não estou somando coisas de mesma natureza. Π vezes T vai dar um ângulo, só que em radiano. Que eu estou somando com grau. Por isso que eu me espantei a hora que eu vi. Tá? Já eu vou explicar que eu entendi o motivo disso. Tá? Outra coisa que é em matemática. Seno, cosseno, tangente, exponenciais são chamadas de funções transcendentes. E o argumento de função transcendente deve ser adimensional. Não existe, dentro do âmbito de estudo de funções, cosseno de 30 graus. Isso é dentro da trigonometria, dentro da análise geométrica. Dentro do âmbito que você está estudando com função, não faz sentido. Por isso até que se precisa do radiano. Que a gente fala radiano, mas o radiano, na realidade, ele é adimensional. Ele não é uma unidade de medida. Tanto que um arco medido em radiano, ele é a razão entre comprimento e raio. Então, você vê, ele é adimensional. Tudo bem? Certo? Então, não faz sentido ter o cosseno de 1 grau, uma vez que eu estou entendendo a tensão como função. Só que, ao mesmo tempo, eu perguntei para o Rodrigo e ele falou, olha, a gente não vai operar com isso. Por que os engenheiros optam por colocar ali em grau? Tem um motivo. Tá? Mas isso também causa um problema. O motivo ele é muito simples. Quando você bate o olho, de bater o olho em grau, você já vê a defasagem. Você já sabe quanto é a defasagem. Entendeu? Poderia passar isso aqui para radiano? Poderia. Só que 20, se é 30, 45, 60, 90, essas coisas a gente é meio que intuitivo. Ó, π sobre 2, você bate o olho, você vê que é uma defasagem de 90 graus. Mas 20 graus, 21, 22,5. Então é para deixar explícito e ter uma facilitação visual. Só que não se opera com aquilo. Tudo bem? Por que eu falei tudo isso? Para vocês repararem que argumento de funções transcendentes devem ser adimensionais. Portanto, quem é o argumento da exponencial? R'inho por R'ão. Portanto, R'inho por R'ão deve ser adimensional. Logo, por mais que está R'ão, qual é a unidade de R'ão? A mesma de R'inho. Unidade de distância, unidade de comprimento. Tudo bem? Agora, o ρ0, vamos lá. Qual a unidade de ρ0? Tá, ρ0 multiplicando uma coisa que é adimensional. Então, a unidade de ρ0 deve ser a unidade de ρ. Tudo bem? Que é o quê? Coulomb por metro cúbico, unidade de densidade. É Coulomb por metro cúbico se eu estiver no sistema internacional. Pode ser qualquer unidade de densidade. Entendido? Que outra coisa que pergunta, se eu não me engano, pediu uma interpretação. Qual que é o significado de ρ0? Não é massa. Olha, gostei do que o Marco falou. ρ0 é a densidade máxima? Dentro da... quando eu escrevo isso daqui, eu até vou mudar aí o domínio. Quando eu escrevo isso daqui, já está embutido que aquela expressão só vale para pontos dentro da esfera de raio R. Certo? Então, essa eu gostei, Marco. Não é o que eu esperava. Mas está certo também. Por que o ρ0 é a máxima? Porque você pode ver que é ρ0 que multiplica um número que é menor que 1. Certo? Eu coloquei que é o coeficiente que determina o valor máximo. Pode ser. Da densidade. Da densidade, porque ele está relacionado a densidade. Tudo bem? Tá?
Mas a interpretação tá certo, viu, Marco? Tá certo, tá perfeito. Só quando a gente elabora o exercício, a gente imagina a resposta. A resposta que eu imaginava é ρ0 é a densidade de carga na origem. Porque se você colocar que o R é 0, o que vai ficar aqui? Não. Exponencial de 0, 1. Não, a densidade na origem vai dar 0. Então, ρ0 é a densidade máxima. Não, então está errado o que vocês falaram. ρ0, ele é uma densidade máxima, mas não é a densidade máxima na esfera. Olha para dentro da esfera, em que ponto que a densidade vai dar ρ0? Nunca vai dar ρ0. Quer ver? Vou fazer o seguinte, ó, calcula isso aqui para mim. Vamos usar cálculo. Olha, um que era fácil, pelo visto todo mundo errou. Não, mas ela é a densidade máxima. Só que não dentro da esfera, que dentro da esfera você não atinge o máximo. Vamos lá, deriva para mim. Por que eu estou derivando? Já vocês vão entender. Vamos derivar? Vai dar ρ0, que multiplica. Aí eu tenho que derivar aqui, né? Menos 1 sobre R exponencial de menos R1 por R1. Fiz a derivada certa? Faz ρ0 vezes 1, quando você derivou dá 0. Então, aí eu tenho que derivar... Opa, deu positivo então, né? Deu positivo. Fiz ρ0 vezes 1, ρ0. Quando eu derivar, dá 0. 0. Aí fiz ρ0 vezes esse menos. Com menos ρ0 vezes isso. Então tem que derivar. Só que primeiro eu derivo o argumento com relação a R. Derivada do argumento com relação a R, menos 1 por R1. Com menos que tinha aqui, morreu. Então ficou 1 por R1. Aí vai ficar o ρ0 exponencial de menos R1 por R1. Olha que análise legal. Traduzindo, a derivada é sempre positiva. Derivar quem? Derivei? Regra da cadeia, quanto que dá a derivada do menos R dividido por E com relação a R1? 1 sobre R1. Foi? Tá? Mas o que eu quero com isso? Cálculo 1. A derivada é positiva. Se a derivada é positiva, a função é crescente. Certo? Então isso significa que a função, que a densidade dentro dessa esfera, a densidade está crescendo. À medida que se aumenta a distância em relação ao centro, a densidade vai crescendo. Se a densidade vai crescendo, qual é o maior valor de densidade? Quando R for igual a R1. Tudo bem? Então o maior valor de densidade é ρ0, que multiplica 1 menos a exponencial de menos 1. Não vai dar ρ0. Certo? ρ0 seria a densidade de carga se o R1 fosse infinito. Porque se o R1 vai para infinito, isso aqui vai para 0, sobra só ρ0. Tudo bem? E faz todo sentido, porque aí é a densidade máxima. A função não é crescente, não é sempre crescente. Então, onde que ela vai ter o valor máximo? No infinito. Tudo bem? Entendido, gente? 0 para todo mundo nessa. Poxa, que chato. Qual outra pergunta? Ai. Treinei perna ontem, estou pior que o Wesley. O ρ0 é a densidade máxima. Ótimo.
Só que essa densidade máxima não é atingida dentro da esfera, dentro de uma esfera finita. Essa densidade máxima seria atingida se eu tivesse uma esfera de raio muito, 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 muito grande. Certo? Se ela determina a equação do campo elétrico dentro ou fora da esfera. E agora? Equação do campo elétrico dentro da esfera. Como vocês fizeram? Lei de Gauss. Tá? É pura lei de Gauss. Qual é a superfície gaussiana a ser utilizada dentro da esfera? Uma esfera centrada na origem. Certo? Tudo bem? Então vou fazer dentro da esfera. Não vou colocar desenho. Não, eu achei que o 3 e a 4 eram menores. É trabalhosinho. Porque assim, ó. Então vamos lá. Estou dentro da esfera, tá? Dentro da esfera. E eu não estou fazendo em detalhes, porque eu acredito que vocês já fizeram, então vocês vão conseguir acompanhar. Mas nenhum problema se alguém quiser que eu faça em detalhes. Então vamos lá, ó. Eu tenho integral do tipo fluxo de E escalar N ds. Aí eu posso voltar para a notação que eu prefiro. 4π vezes K, vezes a carga que está dentro dessa superfície gaussiana. Tudo bem? Só que a carga que está dentro dessa superfície gaussiana é a integral de volume da densidade. O 0, 1, menos exponencial por R1 dV. Certo? Dentro da esfera, você está com uma esferinha de raio R1. Oi? Não, está faltando o dV, mas é que eu ia colocar R quadrado seno φ, dr dθ, que eu vou fazer em coordenadas esféricas. Só que não tem espaço. Mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar o dV aqui, vai. Rapaz do céu. Acho que eu apelei com vocês, hein? Essa eu acho que eu apelei. Tem que ser anulada, não. Você vai ter que fazer integral por partes. Divergência na 1. Já fiz ali porque eu mostrei A densidade constante? Não, vai ser por partes, cara. Nossa! Vai ficar mais comprido que esperança de pobre. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou calcular essa integral aqui primeiro, que essa daqui tá fácil. Depois eu faço a outra ali por partes com vocês. Cara, eu fico admirado com a minha capacidade de inventar exercícios legais. Muito bom esse. Esse foi dos bons. Então, vamos lá, integral de EDS. Se é uma esfera, como a minha densidade tem uma distribuição esférica, o que é uma distribuição esférica? Olha só, para o mesmo R, o módulo, a quantidade de carga é a mesma. Tudo bem? O campo deve ser radial. Tudo bem? Pela distribuição esférica. O campo deve ser radial. Então, módulo de E sai fora, vai ficar só módulo de E vezes a área da esfera. Vai ficar aquele que você já está acostumado. Módulo de E, que eu vou ter que determinar. 4π para dentro da esfera, R quadrado. Para fora da esfera, 4π, R ao quadrado. Certo? Isso eu vou ter que igualar a 4π integral Rho zero, nossa, cara, 1 menos exponencial menos R por R, que multiplica R ao quadrado seno φ dθ dφ dr. Vamos ver os limites de integração. Θ 0,2π φ
0 é π. R de 0 é rinho. Eu estou dentro da esfera. Quando eu estiver fora da esfera, de 0 é rão. Caraca! Cara. Esse é o mesmo nos dois casos, tanto dentro quanto fora. Tá? Só que quando for fora, esse errinho que está aqui é maior que o errão. Esse daqui vai variar. 4π aqui está faltando um K, né? Esse daqui vai variar. No que vai variar? A integral vai de 0 a errinho se eu estou dentro da esfera. E de 0 a errão para pontos fora da esfera, porque eu preciso contabilizar só o que está lá dentro. Tudo bem? Cara, agora não tem jeito. Agora é fazer esse cálculo aqui. Eu vou continuar ele aqui, ó. Vamos lá. Nossa, esse vai ficar comprido. Vamos fazer a parte fácil primeiro? Em θ vai dar 2π. E seno φ, 2. Vai dar 4π. 4π com aquele 4π. Ah, é melhor, né, cara? É melhor. 4π com 4π, 4π quadrado, né? Tudo bem? Então ficou 4π quadrado, K, e essa daqui vai dar trabalho. 0 errinho. Ai. Fazer uma parte fácil. 0 errinho. Rho 0. R quadrado. dr. Mais. Integral. 0 errinho. Rho 0. Não sei porque que eu já não pus Rho 0 para fora. Exponencial menos errinho por errão. R quadrado. dr. Entenderam o que eu fiz? Entenderam o que eu fiz? Eu fiz a distributiva e quebrei em duas integrais. Só que aqui não é mais, aqui é menos. De acordo? Uau! A integral de seno φ vezes φ, sabe? Deu 2. Eu já contabilizei lá. É seno φ de φ de 0 a π. Deu 2, com 2π da integral de θ, 4π. Com 4π que tinha fora, 4π quadrado. Cara, essa é a integral que vai dar trabalho para nós, hein? Vou fazer uma pausa. Pausa. E eu achando que era rápido, hein? Pausa. Eu quero fazer a integral de 0 a r da exponencial de menos r por errão. Meu Deus do céu, cara. Ó, aqui a gente vai usar a seguinte tática. Eu vou ter que usar essa tática 2 vezes. Tá? A tática é a seguinte. Imagina que você tem um produto de funções. F vezes G. Tá certo? Como é que é a derivada mesmo? Deriva o primeiro e multiplica pelo segundo, mais o primeiro multiplicado. Então, ó, a equação que eu tenho é só a derivada do produto de funções mais o primeiro vezes a derivada do segundo. De acordo? Eu posso fazer um joguinho e o joguinho fica assim, ó. Eu posso reescrever isso da seguinte forma. Derivada do primeiro vezes o segundo, ó,
Mantive esse. Não, esse, certo? É igual a derivada do produto menos o primeiro vezes a derivada do segundo. De acordo? Tudo bem? Por quê? Quando eu calcular a primitiva, eu tenho que calcular a primitiva aqui e a primitiva aqui. A primitiva desse lado eu não sei. Mas aqui eu tenho a primitiva de uma derivada, que é ela mesma, f vezes g, menos uma outra primitiva a ser resolvida. Essa tática pode simplificar a nossa vida. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou copiar dessa forma aqui embaixo. Esse carinha aqui, eu vou chamar de derivada de f. Tudo bem? Ok? Esse carinha aqui eu vou chamar de g. Aí olha o que eu tenho, meninos e meninas. Olha o que eu tenho. Eu estou com essa parte aqui. Certo? Integral de f' vezes g. Que é igual. Ou a integral da derivada é a própria função. Então aqui vai dar f vezes g. Só que eu não sei quem é f. Se isso aqui é f', quem é que eu derivei que virou essa exponencial? Será? Vamos testar? Vamos testar se isso aqui é f. Exponencial de menos r por r. Se eu derivar isso, dá isso? Não. Não. E agora? Ainda não. E agora? Agora dá. Porque se eu derivar, ó, primeiro deriva, o menos morre, que cai 1 sobre r cancela. Então esse é o f. Se esse é o f', esse é o f. De acordo? Vezes g. Opa, só que isso daqui tem que estar avaliado no intervalo 0r menos integral de 0 a r. Quem é que eu tenho que integrar agora? F. Esse é o f. Tudo bem? Então o f tem um menos, com esse menos eu vou colocar mais. Aqui tem um R que é constante que eu coloco para fora. R. F. Integral de f. G'. O G não é R quadrado? Quem é o G'? Quem é o G'? 2R. G' é 2. R. 10. Aí você vai falar, professor, adiantou bosta, meu? Adiantou. Sabe o que você vai fazer? Tá vendo aquela outra integral? Você vai repetir o mesmo processo. Tá certo? Você vai repetir o mesmo processo nessa outra integral. Por isso que eu falei, cara, vou chutar o pau da barraca, né? Vamos lá. Vou escrever aqui embaixo. Vou fazer aquilo ali, não. Então, vamos lá. Eu vou continuar aqui, ó. Nossa, mais comprido que esperança de pobre. Igual. Puta, podia ter dado a prova para fazer em sala, né? Só 4 questõezinhas. Ia ficar tão fácil para mim corrigir. Certo? Então vamos lá, ó. Aqui. R exponencial menos R por R vezes R ao quadrado. Tem alguma coisa errada? Confere para mim. A tensão do 6 é quase nula, né?
Estou copiando isso aqui. Tá faltando sinal, né? Faltando sinal de menos. Tá nada. Inverter os limites de integração. Tudo bem? Mais 2 errão. Opa! Agora eu vou abrir aqui. Olha para vocês verem como é que vai ficar fácil agora. Vamos de novo. F', G. Tudo bem? F', G. Então eu tenho que colocar F, G. Tá certo? Bom, ainda bem que o F' é o mesmo daquela hora, né? Então o F continua o mesmo. Menos R'ão, exponencial, menos R por R'ão, F. Quem é G agora? R. Show de bola. Avaliado de 0 R'ão, de 0 R. Então tá ali F, G. Menos, agora fica legal, ó. A integral de 0 R de quem? F, G'. Opa! Então vamos colocar o F aqui de novo. Aqui menos. Integral de 0 R. F, quem é F? Tudo isso. Esse menos vira mais. O R sai fora. Exponencial de menos R por R'ão. Olha como ficou bonito. Se esse aqui é o G, quem é o G' agora? G' agora é 1. Então acabou. Prontinho. Certo? Pelo menos agora tem integral que eu sei resolver. Eu tinha uma integral. Eu quebrei em 1, 2, 3. Só que agora pelo menos está fácil de resolver. Certo? Vamos lá então? Meu santo Deus! Vamos lá. Quem que eu estou resolvendo? Integral de 0 R da exponencial menos R por R'ão, R quadrado, dr igual. Vamos lá. Aqui, quanto que dá essa parte? Nossa, que maravilha! Nossa, que maravilha! Quando aqui é 0, zerou. Quando é R, só que tem que lembrar de colocar o menos, né? Menos R'ão, exponencial, menos R por R'ão, vezes R quadrado. Show de bola? Tá tudo certo? Mais quanto? Quando é zero, nossa, é só 2R quadrado, exponencial de tudo isso é R. Nossa. Vamos lá. Tá vendo que aqui está com unidade de R ao cubo, né? Então ali também tem que dar unidade de R ao cubo. Ali vai dar o quê? 2 R ao quadrado. O que mais? É menos, né? Nossa, gente do céu. 2 R ao quadrado, me ajuda aí, gente. E menos Rzinho por Rzão vezes Rzinho. Show? Mais, não sei se é mais. Aí eu tenho que resolver essa integral. Só que essa integral ela já foi feita 300 vezes, né? E quem é uma primitiva para isso aqui? Menos Rzão exponencial. Não tem nenhum R multiplicando, né? Nossa. Vamos ver aqui. Menos Rzão exponencial de menos R por R'ão avaliado de 0 a R. Certo? Para assumir com este menos, só para ficar mais fácil, fica o 0 e o R'ão aqui. Tudo bem?
E tem esse 2R multiplicando aqui, né? É 2R multiplicando aqui. Então vai ficar 2R vezes R. Não está ao cubo. Não, peraí. Esse 2R corresponde a tudo isso? Corresponde. 2R vezes esse R está dando R quadrado. Mas tem moeda ali. Então é onde? Lá tá ali, ó. Ah, tem esse. Eu sou burro pra caralho. 2R ao cubo. Perfeito. Então tá. Então vou colocar aqui já. Nossa, já tinha assustado. Mais 2R ao cubo. Aí eu tenho que pôr essa exponencial. Essa exponencial atuando no zero. Dá 1. Tudo bem? Menos 2R ao cubo. Exponencial de menos 1. Certo? Porque aí eu coloco o errão aqui. Exponencial de menos 1. Pronto. Expressão bonita, né? E o que é essa expressão mesmo que eu já esqueci? Uma das integrais aqui. É só essa integral, né? Nossa, vou ter que voltar ali. Eu vou ter que voltar ali. Então é para ver se a gente chega em algum lugar, né? Mas guarda ela ali. Oh, meu Deus do céu. Então vamos lá. Assim, ó. Assim. Olha o que nós chegamos. Vamos relembrar. Qualquer coisa, volta em vídeo lá. Eu tinha calculado a integral do tipo fluxo de escalar NDR. Tinha dado 4 π R ao quadrado módulo de E. Ok? Isso é igual a 4 π vezes K vezes a integral da densidade. Ou 4 π vezes K, não, 4 π quadrado K. Show, 4 π quadrado K vezes essa integral. Tudo bem? Essa primeira integral aqui está fácil. Quanto que dá essa primeira integral? Rho zero é rho ao cubo sobre 3. Certo? Não complicar a nossa vida, não. Rho zero é rho ao cubo sobre 3. R minúsculo. Você está coberto de razão. Nossa, cara. R ao cubo sobre 3. O que mais? Mais nada. Menos. Menos essa integral aqui. Aqui tem menos, vai ficar mais. Caramba. Eu deixei. Não. Não, é só preguiça mesmo. Só tô com preguiça mesmo. Ó, se eu colocar um mais ali, coloquei o mais. Dá para eu pôr o R exponencial em evidência. Porque aquele menos vai matar esse menos e vai matar esse menos. Tudo bem? Não, mas eu vou fazer só essa parte aqui primeiro. Tá? Mais. Por quê? Naquela parte, olha quem que eu tenho. Eu tenho R exponencial de menos R por R1. Só nesses dois aqui, ó. R exponencial de menos R por R1. R que multiplica. Aqui vai sobrar um R. Aqui vai sobrar 2 R. R menos 2 R.
Já vai ficar mais claro aquilo ali. Tudo bem? R menos 2 Rão. Lembro que tinha um menos, né? Nesse trecho eu posso pôr 2 Rão ao cubo em evidência. Só que tinha um menos. Vamos com calma. Esse cara aqui, na verdade, é um menos. Tá? Ele é um menos. Que faz isso aqui virar mais. E faz o outro virar menos. Pronto. Ok? Expressão tranquilinha para o módulo do campo elétrico. O que dá para melhorar? Certo? Tudo bem? Vem aqui. Acabou. Esse é o módulo do campo elétrico. Dentro da esfera. Para o lado de fora, a única coisa que muda é que essa integral aqui é de 0 a Rão. Ou seja, dentro dessa expressão, a única coisa que eu vou mudar é que onde tem R'inho, eu vou colocar Rão. E ele vai ficar até mais bonitinho, ó. Rão ao cubo, Rão quadrado, Rão ao cubo. Talvez até alguma coisa vai cancelar. Aí vocês dão conta de fazer. Mas a expressão que está é válida para Rzinho menor que Rzão. Ótima. Ela é Rzinho menor ou igual, né? Não, tá menor. Primeiro só menor. Tá, não, sem problema. Ser menor ou ser menor ou igual, na integral não faz diferença. Na hora de resolver a integral. Não faz diferença. Porque aqui, ó, aqui está a expressão. A integral, ela precisa ser de 0 a Rão para contabilizar toda a carga que está ali dentro. Tá certo? Quando eu traço a superfície gaussiana, eu preciso contar toda a carga que tem dentro. E toda a carga que tem dentro está limitada a quem? De 0 a Rão. Aí você pode falar, professor, mas a expressão não vale para o Rão. Mas não tem problema, que o Rão seria só uma linha. Então ele não tem problema nenhum. Certo? É análogo a quando você quer calcular uma integral e você tem um ponto que a função não está definida. Se é só um ponto, não dá nada. Ali o Rão funciona apenas como um ponto. Tudo bem? Alguém fez ele completo? Eu fiz. Saiu? Saiu. Eu achei que era mais rápido. Eu achei que era mais rápido. Que horas, fazendo favor? E aí, você vai? Tá, já estamos acabando. Bom, não estamos acabando, não. Eu vou fazer o 2 e depois eu vou fazer o... não vou fazer o 1 hoje. Tá? Até porque o 1 é aquele que eu acho que todo mundo deve ter mandado bem. E eu ainda vou fazê-lo de outra forma mais para frente. Tá bom? Outra forma de calcular a divergência. Aqui tá fácil. Aqui tá fácil. Letra A do número 2, perguntava a unidade de lambda. Não é? Olha aqui. Olha um argumento fácil. Argumento de funções transcendentes tem que ser adimensional. Então, menos R por lambda tem que ser adimensional. Então, qual que deve ser a unidade de lambda? A mesma unidade de R. Acabou a letra A. O que pede? De quem? Só do lambda. Não, duas perguntas. Ah. Ele pede para fazer a... Análise dimensional de F? E depois F. Tá.
K, Qzão, Qzinho por R quadrado. É só de lambda. Qual é a dimensão de lambda? Qual a unidade medida de R? Newton. Continua sendo Newton. Porque aqui, ó, isso daqui eu já sei que é Newton pela própria lei de Coulomb. K, Qzão, Qzinho por R quadrado. Isso daqui é dimensional. Isso daqui é dimensional? Não, vai dar Newton. Vai dar Newton. Só um minuto. Certo? É porque tem duas cargas. K, Qzão, Qzinho por R quadrado. Não é a lei de Coulomb? Então é Newton. Tá? Não, mas é Newton. Isso daqui é Newton, isso aqui é dimensional. A unidade da força é Newton. Você pode colocar a unidade de K, se você quiser. Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Essa é a unidade de K. Newton metro quadrado cancela com esse metro quadrado. Coulomb quadrado aqui cancela com Coulomb quadrado aqui embaixo. Pode ser sobre o valor de lambda, ou seja, lambda é grande ou pequeno. Lambda é grande ou pequeno? Agora qual item? Eu fiz a mais, na verdade. Qual item? Na A ainda? Então vamos lá. Lambda grande. Lambda muito grande. O que acontece com isso aqui? Vai para 0. Isso aqui vai para 1. Lambda muito grande. Você volta na lei de Coulomb normal. Tudo bem? Lambda muito pequeno. Isso daí é muito grande. Isso aqui dá muito grande, só que ele está no denominador. Fica muito pequeno. Certo? Só que tem outra análise a ser feita, né? Porque lambda muito grande, aqui fica pequeno e aqui. O que acontece com essa parcela quando o lambda fica muito grande? Lambda fica muito grande, essa exponencial fica muito pequena. Muito perto de quanto? De 0. Não, tá. O resultado da exponencial fica muito perto de 1. 1 vezes 1, perfeito. Então, para lambda muito grande, show. Para lambda muito pequeno, o que acontece com isso aqui? Isso daqui vai para infinito. E esse daqui? Vai para 0. Ixi, mas infinito vezes 0, quem ganha? Aí você tem que ver, quem é que cresce mais, quem é que modifica mais rápido? A exponencial ou uma função polinomial? Só lembrar de gráfico. A exponencial. Então a exponencial decresce muito mais rápido do que isso aqui cresce. Então ele acaba ganhando, por isso que vai para 0. Certo? Tudo bem? Vocês fizeram regra de L'Hopital, expansão de série de Taylor à toa? Não, tô falando assim, ó, o curso de cálculo. Era para avaliar essas coisas. Letra A, C ou B? Não, é B. É para fazer o elétrico concentração. Campo elétrico? Campo elétrico? De carga pontual? Tá. Se fosse o campo elétrico na origem, só dividir por quê? Fora da origem. Módulo de R menos R' ao cubo. Aqui. Eu fiz a quadrada do versor. Você fez ao quadrado e manteve o versor? Perfeito. Que poderia ser, ó, módulo de R menos R' ao quadrado, módulo de R menos R', módulo de R menos R' na direção do versor, mas na direção de qual versor? O versor R menos R' pelo módulo de R menos R'. Entendeu? Não dá para ser o versor R. Então aqui você teria que colocar R menos R' pelo módulo de R menos R'. O que entraria aqui? Aqui entraria ao cubo. Aqui cancelaria.
Certo? E aqui, não. Ele ou entra aqui, ele só entra aqui. Só entra aqui ao cubo. Aqui fica a mesma coisa. Tudo bem? Só isso. O que mais? Para uma distribuição volumétrica? Como é que faria? No lugar de quê? Rho dV numa integral. Acabou. Simples assim. Oi? Esse dá para fazer rapidinho. Certo? Vamos para o recreio?